E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus Murta, sou responsável pela área de marketing, produto e parcerias da Universal Software. Hoje estou aqui para começar mais um Universal Press, né, o nosso press release. Vou falar sobre as principais novidades que tivemos no mês de setembro e também no mês de outubro, né, que está começando agora. Mas antes de partirmos para as principais novidades, funcionalidades, mudanças, novas implementações, eu vou falar sobre o Universal Academy. Então, caso você ainda não conheça a Universal Academy, é uma iniciativa educacional da Universal Software, né? No último mês a gente atingiu mais de 3.200 alunos. É uma plataforma 100% gratuita, 100% online, independente do setor que você atua na imobiliária, se é do comercial, se é do administrativo, se é do financeiro, se é um SDR, ou até mesmo se você está começando agora na imobiliária, seja um estágio, ou seja até um outro cargo, né, mas você ainda não tem a vivência do mercado imobiliário, temos cursos para você. Independente do setor, independente do nível de experiência, você vai conseguir achar cursos que vão agregar valor dentro da sua imobiliária. Né? Embora a gente seja uma empresa de tecnologia, a gente sempre teve a tese que o grande diferencial está nas pessoas. Né? Então, o que vai fazer a sua imobiliária, você, serem os melhores, serem o líder, né, dentro da sua região, não vai ser apenas o software que você utilizar ou a adesão que você tem em relação ao seu software, e sim o conhecimento aplicado na prática, né? Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais ideias você tiver, quanto mais as pessoas forem proativas e fazerem efetivamente acontecer, né, você vai conseguir ter uma posição de destaque, né? Então, o Universal Academy vem exatamente para isso. A gente sabe, né, o quanto o tempo de vocês é precioso, quanto o dia é corrido, então a gente não procurou fazer curso de 6, 8, 10, 12 horas um dia, procuramos fazer cursos bastante enxutos, bastante práticos, mas com muito conteúdo, né? Então você vai ver, acabando uma aula, a segunda aula, a terceira aula, você já vai conseguir parar e começar a aplicar coisas na imobiliária ou tem insights para aplicar futuramente na sua imobiliária, né? Então o pessoal tem elogiado bastante. A gente tem um NPS maior que 95, né? Isso pegando de menos 100 a 100, então é algo assim bem atípico no mercado, né? Principalmente quando a gente vai olhar uma plataforma educacional. E é um legado que a gente quer deixar realmente para todo o mercado imobiliário, né? Então, independente se você é um cliente, se você ainda não é um cliente, ou se você é um cliente da Universal Software, você consegue ter acesso a todos os cursos de forma totalmente gratuita. Se inscrevendo em um curso, você recebe acesso a todos os cursos da plataforma. Esse mês a gente vai lançar mais um curso, né? Então, para quem já é inscrito, você garante um acesso uma semana antes do curso, né? Do lançamento oficial. Então, não perde tempo, se inscreve, né? A gente também vê um movimento muito interessante que uma pessoa da imobiliária se inscreve e depois de alguns minutos, depois de algumas horas ou até dia, a gente vê toda a imobiliária se inscrevendo na plataforma para aprender, né? Então, a gente fica muito feliz, né, de poder estar ajudando não apenas na parte de tecnologia, mas também na parte de conhecimento, de vivência que a gente tem no mercado imobiliário, né, querendo ou não, são mais de 32 anos dentro do mercado imobiliário, lado a lado com as imobiliárias. Então a gente acredita que pode agregar bastante, né? Ser realmente um parceiro da sua imobiliária. Beleza? O link está na descrição. Se não quiser acessar o link na descrição, basta digitar academy.universalsoftware.com.br. Agora vamos para o que nos interessa efetivamente. Vamos falar das principais novidades do mês de setembro e do mês de outubro. E estava bastante ansioso para anunciar isso para vocês. A gente está fazendo o lançamento hoje do controle de chaves. Então, muitas imobiliárias, né? Eu acredito que a maioria das imobiliárias vão ter um quadro de chaves dentro da sua imobiliária, né? Você até tinha o empréstimo de chave no Imovil, você tinha o local de chaves, né? Quando você ia fazer o cadastro do imóvel, mas você não tinha uma gestão visual, uma gestão eficiente, dinâmica e efetivamente das chaves. Então você não sabe se a chave, o chaveiro que estava na posição 2, por exemplo, ela está com corretora, ela está na rua, ela está disponível, de qual imóvel é aquela chave. Então era um controle totalmente manual, né? A gente vem trabalhando há algum tempo nisso, criou, né, o quadro de controle de chaves, onde você vai conseguir ter ali uma gestão muito eficiente, muito simples. Eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo
todo o passo a passo, desde a criação de configurações, criação de chaveiros, como você vai fazer a gestão visual, né? O bloqueio de agendamentos de visitas e empréstimo de chaves, que é algo que foi implementado em conjunto com essa funcionalidade, né? Então, vamos começar aqui, né? Como você não vai ter cadastrado, né? Eu acho que isso é importante falar. Independente se você tem cadastrado dentro do imóvel o local de chaves, a gente não fez uma migração ou uma implementação para o campo que a gente chama de chaveiros, né? Então você vai ter que fazer a configuração, a criação dos quadros, tudo do zero, tá? Até para também não ter nenhum tipo de problema, né? A gente sabe que muitas vezes você pode ter feito a criação, né? Do cadastro ali do imóvel, mas não ter atualizado aquele imóvel, no caso esse campo, até porque o campo ele não era muito utilizável, né? Então a gente preferiu começar do zero para que sua imobiliária tenha que cadastrar uma vez, né? Pode dar ali algum trabalho, você vai gastar talvez 30 minutos, uma hora para fazer todo esse cadastro, mas depois que você faz todo esse cadastro, você vai ter todo o controle na palma da sua mão. Então, para começar, você vai precisar de estar dentro do CRM e acessar a aba de configurações. Dentro da aba de configurações, você vai acessar os parâmetros, beleza? Dentro dos parâmetros, você vai arrastar para baixo em CRM e vai visualizar o quadro controle de chaves, tá? Você pode ver aqui que já tem dois quadros criados. No caso, eu vou até excluir um quadro aqui, tá? E vou criar um do zero com vocês. Como você vai fazer para criar um novo quadro, tá? Muito simples. Vai ter um botãozinho aqui escrito novo quadro. Clicou em novo quadro, você pode colocar o nome do quadro, então o nome que você quiser, tá? Então, quadro 1, 2, 3. Você tem a separação tanto por unidade quanto para filial, né? Então, a gente vê que principalmente imobiliárias de médio, grande porte, né? Independente se ela tem uma unidade ou mais de uma unidade, muitas delas têm mais de um quadro, né? Então, se colocar quadro 1, quadro 2, quadro A, quadro B, para vocês ter essa identificação, né, de qual é cada quadro, né? Algumas imobiliárias também separam, né? Então, tem um quadro só para chaves de venda, um outro quadro para chaves de aluguel, né? E, obviamente, se você tiver mais de uma unidade, né, você vai ter essa separação por unidade. Então, eu tenho ali o quadro da unidade Buritis, eu tenho o quadro da unidade Belvedere e vai seguindo, né? Aqui eu vou criar um quadro da unidade universal mesmo, a finalidade eu vou colocar ambos, né, para mostrar para vocês que você pode ter um quadro tanto de venda quanto de locação. Você pode criar o quadro através de uma identificação sequencial, né? Mateus, o que que é uma identificação sequencial? Você vai ter a chave 1, chave 2, chave 3, chave 4, chave 5, até, né, na verdade as posições das chaves, né, até 50, 100, 200, né? Aí você pode configurar de acordo com o quadro que você tem fisicamente na sua imobiliária, ou você também pode configurar através da identificação vertical e horizontal, né? Então eu posso ter A1, A2, A3, A4 ou 1A, 2A, 3A, 4A. Aqui eu vou criar um exemplo com vertical e horizontal, né, para ser mais completo e porque tem um pouco mais de configuração, mas se você também quiser criar por sequencial, o processo é bastante semelhante. Então aqui eu vou colocar a quantidade de posições verticais, né? Então, quantas colunas verticais eu vou ter? E embaixo eu coloco a quantidade de posições horizontais. Então, vou colocar aqui também 5 posições. Seleciono o tipo da vertical. Então, se a inicial vai ser por letra ou vai ser por número. Clicando em próximo, você vai ter uma pré-visualização do quadro, né? Então, você vai ver aqui que eu criei o quadro A1, A2, A3, A4, A5. Então, eu vou ter 25 posições, né? Até o E5. Se eu quiser fazer alguma alteração, né? Então, Matheus, eu não utilizo o A1, eu não utilizo o A, eu não utilizo apenas numérico, né? Então, 1, 2, 3, eu utilizo, por exemplo, um nome. Mateus 1. Você pode colocar Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, mas você teria que configurar na mão. Caso você digite errado, né, ou queira voltar ao padrão que o sistema gera, só você clicar em retornar o padrão para o original, que ele vai retornar automaticamente. Clicando aqui em salvar, você pode ver que eu criei o quadro 1, 2, 3 de finalidade venda e aluguel. Se eu precisar de editar, basta clicar no lapisinho, e aí você consegue editar a quantidade de posições, enfim. Você também consegue excluir
né, caso seja necessário um dos quadros. E só para não perder o fio da meada, né, em conjunto com o controle de chaves, a gente também lançou o bloqueio de agendamento simultâneo, e aí pode ser tanto para visita quanto para o empréstimo de chaves. Acredito que vai ser mais aplicável principalmente à finalidade de locação de aluguel. Então, como você não tinha esse controle de chaves, né? Então, para o imóvel 1 eu tenho chaveiro 1, 2, 3 e o chaveiro 2, 3, 4, né? Se a pessoa tiver na rua, por exemplo, com o chaveiro 1, 2, 3 e tiver um agendamento com o chaveiro 3, 2, 3, 4, né? E forem os mesmos horários, então vamos supor 4 horas da tarde, o corretor ele não vai conseguir realizar um agendamento nesse mesmo horário se não tiver chaves disponíveis, tá? No caso de você utilizar o bloqueio de agendamento, é um parâmetro, fica aberto para sua imobiliária, mas é uma forma interessante, né, de você evitar qualquer tipo de desgaste, né? Então, vamos supor que você marcou, né, com uma pessoa que você vai visitar o imóvel ABC, né, no horário de 4 horas. Hoje você vai conseguir visualizar se já tem um agendamento, se não tem um agendamento, se a chave está na imobiliária, se a chave não está na imobiliária. Então, você não vai ter esse desencontro, né? Ou até marcar algo com o cliente que você não vai poder entregar, né? Então, é uma funcionalidade legal. Acredito que muitas imobiliárias vão utilizar sim o bloqueio, mas é opcional. Para aquelas imobiliárias que não desejam utilizar o bloqueio, só você desativar e salvar. Aqui eu vou deixar ativado, né, para demonstrar o passo a passo para vocês. Beleza, Matheus, configurei o quadro. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você acessar a aba de imóveis. Dentro da aba de imóveis, e aí, como eu criei um quadro, né, tanto da finalidade venda quanto a finalidade aluguel, eu vou até pegar aluguel aqui, né, como eu vou ter o empréstimo de chaves futuramente, que eu vou mostrar os dois processos para vocês. Seleciono aqui o imóvel, tá? Mas também poderia selecionar um imóvel de venda. Dentro da página do imóvel, né, arrastando para baixo, vocês já vão ver um campo diferente, né? Qual é o campo diferente? O campo de chaveiros. Então, dentro do campo de chaveiros, você vai conseguir visualizar, né? Você vai conseguir cadastrar e visualizar o status das suas chaves, tá? Então, eu vou adicionar uma chave. Para adicionar é muito simples, tá? Você vai clicar em ações e vai ter o botão aqui de incluir novo chaveiro. Clicando em incluir novo chaveiro, eu consigo colocar se ele está ativo ou se ele está desativado. Então vamos supor que você tem uma chave que você efetivamente quer colocar, né, dentro ali do quadro de chaves, né, o controle de chaves, enfim, o nome que você chamar. E pode ser uma outra chave que você vai deixar numa gaveta, né? Ou uma chave reserva para você que apenas o proprietário pediu para você guardar. Então você consegue marcar como desativado, mas ter o controle que aquela chave ela está na sua imobiliária. Caso ela esteja ativa, né, você vai fazer a inserção dentro do quadro. Clicando aqui no quadro, né, o quadro 1, 2, 3 que eu criei, você pode ver que o sistema tem um padrão de retornar somente as posições não utilizadas, né, no caso eu não utilizei nenhuma, então eu posso selecionar aqui a posição que eu preferi. Agora, se eu desmarcar essa opção de retornar somente posições não utilizadas, o sistema ele vai mostrar todas as posições, independente se tem já um chaveiro naquela posição ou não. Por quê, Matheus? Tem várias imobiliárias, né, que tem um quadro, mas dentro desse quadro, né, ela não utiliza um chaveiro por posição. Ela coloca, pode ser que ela tenha numa posição dois, três, quatro chaveiros, tá? Então, por isso que o padrão é retornar somente as posições não utilizadas, mas para aquelas imobiliárias que utilizam mais de um chaveiro em uma posição, ela vai poder inserir sem nenhum problema, tá? Vou selecionar aqui a 1, eu consigo colocar o número do lacre, então posso colocar um 2, 3, 4, 5. Se eu quiser colocar através de letra, né? Então, lacre do Matheus também posso colocar. Aqui eu vou colocar o lacre 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é um controle interno que você tem na imobiliária. A partir do momento que eu criei o lacre, eu consigo inserir os dados da chave, né? Então, dentro daquele chaveiro, né? Eu vou chamar dentro daquela penca. Quais chaves eu tenho? Ah, então eu tenho uma porta de entrada e eu quero colocar uma observação que essa
chave é do Matheus, eu tenho uma porta dos fundos, eu tenho uma porta da garagem, um controle da garagem. Então você consegue configurar, né, da forma que você preferir, beleza? Então, o processo é muito simples. Lembrando que tipo de chaves, né? Eu tenho uma tabela auxiliar. Vocês podem ver que tem um padrão aqui de 4 tipos de chaves, mas você pode criar qualquer tipo de chave que você quiser, tá? É aberta, uma tabela auxiliar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas o processo é basicamente esse para fazer a inclusão do chaveiro. A partir do momento, opa, que eu incluir ali as informações de chaveiro, ele vai trazer a quantidade de chaves que eu tenho, se o chaveiro está ativo, a unidade, qual é o quadro, qual é a posição do quadro, né? Se eu quiser visualizar chaves, eu posso visualizar elas, né? Então aqui, eu até coloquei duplicar as portas de entrada. Eu posso editar ou eu posso excluir, beleza? A partir do momento que eu criei, né, o chaveiro dentro do imóvel e vinculei esse chaveiro dentro de um quadro, né? Aqui dentro do quadro 1, 2, 3, você pode visualizar que eu vou ter dentro da posição A1 o chaveiro que tem 5 chaves do imóvel 8648, tá? Dentro aqui do controle de chaves, você vai conseguir visualizar que ele já traz aqui, né, o resumo das posições. Então, caso não tenha nenhum chaveiro naquela posição, ele vai te indicar que não existe um chaveiro, né, naquela posição. Caso esteja na posição, mas esteja dentro da imobiliária, ele vai trazer o resultado que está com posição, um resultado verde. Caso aquela pessoa tenha um agendamento daquela chave específica, ele vai trazer a mensagem, né, a tag, na verdade, amarelo, laranja, né, eu sou meio daltônico, ou se ele estiver na rua, né, no caso de um empréstimo de chaves, ele vai trazer a tag vermelha, tá? Então, o processo é bem simples. Caso você queira realizar a inserção, então, Matheus, eu já criei o chaveiro dentro do imóvel 8648, mas eu não quero vincular no quadro, né, imediatamente. Não tem o menor problema. Você cria o chaveiro e posteriormente, clicando aqui no maisinho, você consegue adicionar os imóveis ao chaveiro, tá? O processo é muito simples, você vai conseguir ter uma visibilidade ali de todo o quadro de chaves que você tem na sua imobiliária sem nenhuma dor de cabeça, tá? Só antes da gente partir para a parte do atendimento, né, do agendamento de visita, do empréstimo de chaves, eu vou mostrar para vocês a questão da tabela auxiliar que eu falei, né? Então, acessando configurações, tabela auxiliar, você vai ter aqui o campo de tipo de chaves. Então, dentro de tipo de chaves, você vai incluir, né, todos aqueles tipos, você pode excluir e editar também. Então isso é aberto, super simples. Clicou aqui em novo tipo, só colocar o nome do tipo de chave para você ter o controle, beleza? Agora partindo para próximo step, né, do processo, eu vou pegar aqui um atendimento e vou mostrar para vocês o que que mudou dentro do atendimento e o que que mudou dentro do empréstimo de chaves quando a imobiliária estiver utilizando, né, vale ressaltar isso, caso você esteja utilizando o controle de chaves, tá? Se você não estiver utilizando o controle de chaves, operacionalmente, né, não vai mudar nada para sua imobiliária. Agora, caso você deseje utilizar, você vai ter sim algumas mudanças, beleza? Então, vou pegar aqui algum imóvel, pegar um imóvel, um atendimento de aluguel. Dentro do atendimento de aluguel, eu vou adicionar o imóvel no carrinho. Então, deixa eu pegar aqui 8648, né? 8648. Adicionar o imóvel 8648 no carrinho. A partir do momento que eu adicionei ele no carrinho, você pode fazer o agendamento de visitas ou agendar o empréstimo de chaves, né? Então aqui você pode já ver uma mudança, né? Antes você tinha a opção de agendar visita e incluir empréstimo de chaves, né? Hoje você consegue agendar a visita e agendar o empréstimo de chaves. Vou mostrar aqui primeiro a visita, depois eu mostro o empréstimo de chaves, tá? Então cliquei aqui em agendar a visita, você vai ter a mesma tela que você já tinha no seu sistema. Qual que vai ser a diferença? Na hora que você selecionar o horário, então, selecionei o horário, ele vai me trazer o chaveiro. Então, aqui eu posso marcar que eu, Matheus, né, no caso aqui o corretor é a Bianca,
estou fazendo um agendamento quinta-feira, né, dia 5 horas da tarde, com a chave, com o número do lacre 12345, né, o chaveiro que está na posição 1A do quadro 123. A partir do momento que eu gerar o agendamento de visita, então gerei o agendamento de visita, eu vou conseguir visualizar isso dentro do painel de controle de chaves, né? Então, acessando aqui de novo o painel de controle de chaves, clicando no quadro 123, você pode ver, né? Ele saiu da posição da tag verde e já está na posição de amarelo. Clicando aqui dentro do agendamento, então cliquei na posição A1, você vai conseguir ter uma visibilidade de tudo o que aconteceu naquela posição A1. Então, beleza. Dentro da posição A1 do quadro 1, 2, 3, eu estou com o chaveiro do imóvel 8648, vai mostrar as chaves, né, que você configurou, vai mostrar o agendamento, caso tenha, né, algum tipo de agendamento futuro. Então, acabei de realizar um agendamento dia 5/10 às 5 horas e também um histórico, né? No caso, eu não realizei a ação, então na hora que eu realizar a entrega das chaves, né, você vai ter aqui o histórico, né, que a pessoa pegou a chave 5/10, 5 horas, e ela entregou a chave 5/10, 6 horas, né? No caso, quando ela concluir a visita. Então, você vai ter aqui todo o controle na sua imobiliária. Eu vou pegar aqui um outro imóvel agora para demonstrar para vocês o processo de empréstimo de chaves, tá? Então, cliquei aqui dentro de imóvel, aluguel, tá? Pegar aqui qualquer um dos imóveis. Não vou pegar o mesmo não, vou pegar o 29.198. Vou fazer a inclusão de um novo chaveiro, tá, pessoal? Então, cliquei aqui, incluir novo chaveiro, quadro 1, 2, 3, posição no quadro, vou marcar A2, colocar um número qualquer, cliquei em próximo. No caso, eu nem vou fazer a inclusão do quadro, né? Vou incluir direto do painel de controle de chaves, só vou criar o chaveiro aqui. Então, vou colocar só uma chave. Opa, pronto. Criei a chave, tá? Então você pode ver aqui que eu fiz a inclusão dos chaveiros, né, com duas chaves. Dentro do painel, então vou dar um F5 aqui, pegar o imóvel, né, o imóvel 22.198, selecionar o quadro 1, 2, 3. Eu posso selecionar qual a posição que eu desejo inserir aquele chaveiro daquele imóvel. Então, clicando aqui no maisinho, você consegue vincular aquele imóvel. Então, ele vai mostrar aqui que no imóvel 29.198 eu tenho o chaveiro com duas chaves do lacre 1, 2, 3. Cliquei em adicionar, o sistema automaticamente já vai vincular aquele quadro, né? Então, na hora que eu estiver criando um chaveiro, eu já posso, né, colocar dentro do quadro, que vai ser a forma como as imobiliárias mais vão utilizar, mas se eu quiser fazer a inclusão posterior dentro do quadro, eu também consigo. Agora, partindo para o empréstimo de chaves, né? Vou pegar aqui o mesmo atendimento, vou selecionar o imóvel 22.198, adicionar ele no carrinho, né? Matheus, o que que mudou em relação ao empréstimo de chaves, tá? Então, não é só a palavra, né, de agendar ou incluir que mudou. Você vai ver que agora você vai ter dois steps, né? Então, antes você tinha uma página fixa, então quando você clicava em incluir empréstimo de chaves, essa tela não aparecia, né? Só apareciam os dados do agendamento. Hoje você consegue realizar, né, o empréstimo de chaves de acordo com a forma que você preferir, né? Então aqui vocês podem ver que não está aparecendo os horários, né? Mas não tem relação com a chave, até porque eu estou pegando outro imóvel. Não está aparecendo os horários porque eu estou pegando a mesma corretora Bianca, né? Então ela já tem uma atividade de 5 a 6 horas, tá? Por isso que não está aparecendo os horários de 5, 5:30 e 6 horas. Eu posso selecionar aqui que ela vai agendar o empréstimo de chaves para quinta-feira às 3 horas. Seleciona a chave, então seleciono ali o chaveiro que eu coloquei na posição A2, clico em próximo e eu vou inserir as mesmas informações que eu colocaria normalmente dentro do empréstimo de chaves, tá? Então, aqui eu vou pegar o mesmo CEP só para ficar mais fácil aqui, tá? Você vai colocar as informações. Aqui eu não vou fazer um agendamento, tá? Eu vou pegar aqui o imóvel, né, que eu vou fazer o empréstimo de chaves e já vou pegar, ou seja, que a situação já vai para a rua, só para demonstrar a diferença dentro do controle de chaves. Você consegue colocar o prazo de devolução de horas, isso aqui é comum, né? Você já utiliza no dia a dia. Então, se eu peguei 3 horas, eu vou estar devolvendo esse chaveiro às 5 horas e eu posso gerar, opa, deixa eu só colocar aqui no CPF, gerar um empréstimo
de chaves, né? Aqui eu podia ter gerado um CPF qualquer. Vamos ver se vai, foi. Então, a partir do momento que gerei o empréstimo de chaves, quando eu voltar dentro do controle de chaves, você vai conseguir ter essa visibilidade, né? Então, a posição A1, fiz o agendamento de visita. A posição A2, eu fiz o empréstimo de chaves, né? E dentro do empréstimo de chaves, né, eu já estou com essa chave na rua, né? Então você vai ter essa diferenciação de azul, verde, amarelo, laranja, né? A forma como você preferir, e vermelho. Dentro da posição, então cliquei na posição A2, você também vai conseguir ver tanto um resumo, quanto agendamento, quanto histórico, tá? Então, dentro da posição A2, qual é o imóvel, quantidade de chaves, qual é a atividade, né? No caso, aqui ele já está na rua, né? Mas eu peguei a chave às 5 horas e eu vou entregar ela. Na verdade, eu peguei às 3 e vou entregar às 5 horas, o tipo de visita, né? Então, nesse caso, eu fiz o empréstimo de chaves e também um histórico, né? Então, você sabe que dia 5/10/2023, 8h43 da manhã, o Matheus ele realizou essa ação, né? Na hora que você fizer a devolução ali, né, concluir o processo de empréstimo de chaves, você também vai ter a data, hora, fim daquela ação. Então, você tem aqui o controle total, né, dos chaveiros da sua imobiliária, né? Eu acho que essa questão do histórico, né, ela vai ficar muito nítida. Vocês vão ver a importância dela depois que você utilizar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, né, que você vai conseguir ver tudo que passou por aquela posição, quais são os chaveiros, né? E claro, né, a gente recomenda que de pronta entrega, né? Então, a partir de agora, vocês já comecem a fazer a inclusão dos chaveiros, né? Caso você tenha qualquer tipo de dúvida operacional quanto à funcionalidade, você pode chamar a nossa equipe de suporte, né? Que ela está pronta para responder qualquer tipo de dúvida, né? De uma maneira geral, é assim que vai funcionar o painel de controle de chaves. Então, aqui eu mostrei para vocês tanto a parte de configuração, inclusão de chaveiros, como funciona, né, o painel de controle de chaves, como vai funcionar o agendamento de visita, né, que agora você consegue vincular o chaveiro, a mesma coisa ao empréstimo de chaves. Você também tem a opção do bloqueio simultâneo, né, caso você opte por essa opção, né? Então, de uma forma bem rápida, bem prática, você já vai conseguir começar a aplicar isso na sua imobiliária, beleza? Agora vamos para o próximo tema. Dando continuidade então para o nosso Universal Press, uma outra novidade, e essa era bastante solicitada, principalmente pela equipe de marketing ou pelos responsáveis por realizarem integração, sejam com portais, sejam com plataformas destinadas para fins de marketing, sejam para o próprio site da imobiliária, né, caso consuma ali a API, que é a auditoria de entrada de leads. Então, hoje no sistema, né, após o momento que o lead ele entra na fila, ele é convertido para atendimento, você consegue ter uma visualização muito clara, seja através da busca, seja através dos indicadores de X data a Y data, quantos atendimentos chegaram, né? Mas você não tinha uma visibilidade, né, de quando eles chegaram dentro da fila. Então, a partir de agora, independente se você vai acessar fila de atendimento MQL ou fila de atendimento captação, você vai conseguir visualizar quando aqueles leads entraram, né? Qual é o canal, né? Com o script e também se ele teve um retorno positivo, né? Ou seja, se ele chegou no Imovil sem nenhuma anormalidade ou se ele chegou com alguma anormalidade, né? Ou seja, com algum erro. Mas antes de entrar aqui dentro da auditoria de entrada de leads, eu acho importante, né, realizar uma distinção entre o que vai ser a auditoria de entrada de leads e a auditoria que você já tem na sua fila normalmente. Quando a gente fala da auditoria da fila, a gente está falando de ações executadas dentro da fila, né? Então, excluir um lead dentro da fila. Eu, Matheus, estava disponível na fila e agora estou indisponível. Eu, Matheus, era o primeiro da fila e agora fui para o último. Ou eu, Matheus, era o primeiro e fui para terceiro. Então, todo tipo de alteração ou exclusão na fila você consegue visualizar através da auditoria da própria fila. Quando a gente falar sobre auditoria de entrada de leads, a gente está falando exclusivamente
o que chegou na nossa API e se aquilo que chegou foi aprovado ou foi recusado, tá? Lembrando, você só vai conseguir acessar a auditoria de entrada de leads caso tenha autoridade habilitada, né? Então, dentro ali de usuários, você vai ter uma autoridade específica para esse tipo de auditoria, até para você ter acesso, né, a todos os leads que chegaram dentro do seu conveyor. Então, você consegue fazer uma busca por nome, e-mail, telefone, caso esteja buscando algum lead específico, ou por período, né? Eu acho que algo importante de ressaltar, como é uma funcionalidade nova, né? Ali, se você for filtrar, por exemplo, aqui, eu quero filtrar, selecionar um período e eu vou filtrar junho, julho, você não vai conseguir ter acesso a essas informações, porque essas informações elas só começaram a ser geradas a partir de agosto, tá? Eu não vou me recordar aqui a data, então a partir de, acredito que metade de agosto, setembro inteiro, você já consegue, vai ter uma visibilidade e os próximos meses, né, você vai conseguir ter esse controle, né? Mas o que está para trás a gente não conseguiu colocar dentro aqui da funcionalidade. Eu vou filtrar por um período mais amplo, né? Quando eu clicar aqui em pesquisar, você vai conseguir visualizar quando aquele lead entrou, então qual foi o dia, qual foi o horário, todas as informações que foram disponibilizadas no script, então nome, e-mail, telefone, conversão, qual é o canal, o TM. Então pode servir até mesmo para a própria equipe de marketing da imobiliária, né? No caso, tem algumas informações que não ficam salvas dentro do atendimento e possam estar sendo enviadas através do script. Então, você consegue visualizar o script dentro da sua integridade, copiar o script caso seja necessário, e aqui, né, na parte direita da tela, você vai conseguir ver se o retorno ele foi positivo, ou seja, o lead ele foi incluído dentro do seu CRM, no caso, um status 200, né, que é um status positivo, ou se houve algum tipo de problema, um status 400, um status 404, 402, que são tipos de erros, né? Seja por uma inconsistência no envio, seja por alguma informação que não veio de forma adequada, tá? Lembrando, a gente está falando aqui de leads que foram enviados para a API. Então, através da auditoria, você também vai conseguir visualizar aqueles leads que não foram enviados, né? Então, se você está tendo algum tipo de problema com o portal, né, ou acha que algum lead pode não estar chegando dentro do Imoview, simplesmente entra na auditoria da entrada de leads, pega aquele lead de exemplo e você vai conseguir visualizar se o lead entrou ou não entrou, ou ele entrou, mas com algum tipo de problema, né? No caso, se o lead ele não aparecer dentro da auditoria de entrada de leads, quer dizer que ele não foi enviado para a API do Imovil, beleza? A próxima novidade, ela está atrelada a agrupamento e ordenação. Agrupamento, quando a gente fala de imóvel, então vou fazer aqui uma busca de imóvel, né, para mostrar para vocês. No caso, isso é algo pedido há algum tempo, né, por alguns clientes. O sistema ele funcionava com um agrupamento e uma ordenação padrão. Então, quando você clicava ali na impressão, né, ele automaticamente, por um padrão pré-estabelecido, já gerava a impressão. Mas tem alguns clientes que têm outras necessidades, né? Então ele precisa de fazer um agrupamento por bairro, por unidade, quando a gente fala de imóvel, né? Daqui a pouco eu vou falar de movimentação. Então ele quer visualizar a movimentação pela data de pagamento, pelo nome do locador, pelo código do imóvel, enfim, você vai ter N tipos de filtro onde você consegue gerar o arquivo de forma ordenada. Dentro aqui dos imóveis, eu vou selecionar uma lista padrão, né? No caso, a lista padrão, ela funciona para eu fazer uma seleção. Então, eu não quero realizar a impressão de todos os imóveis. Você clica aqui na lista padrão, selecionar na página, ações, no caso eu tenho que selecionar aqui, né, Matheus? Seleciona, clica em imprimir imóveis, seleciona o modelo, então o modelo de relatório de imóveis e qual agrupamento. Então se eu escolher aqui agrupar por bairro, né, vamos dar um exemplo fictício aqui, eu estou em Belo Horizonte, então você teria primeiro os imóveis do Belvedere, depois os imóveis do Buritis, depois os imóveis do Estoril, depois imóveis de Lourdes, depois de Santo Agostinho, consequentemente, né? No caso, se você trabalhar com mais de uma cidade, também consegue fazer esse agrupamento por cidade, tipo de imóvel, então você pode escolher, né, a forma que você deseja agrupar
esses imóveis. E quando a gente fala de movimentos, né, vou entrar dentro do modelo financeiro para mostrar para vocês. Aqui eu vou fazer um filtro menor, né, vou pegar só o que tem hoje. Selecionando aqui, vou selecionar o que a imobiliária já recebeu hoje, né? Você vai ver aqui a divisão por aluguel, pós-venda. Clicando aqui em ações também, imprimir. Você vai selecionar qual é o modelo que você deseja imprimir, né? Então, você já tem alguns modelos padrão, né? Sem forma de quitação, com quebra, sem quebra, né? Então, isso aqui já é um padrão de acordo com o que foi configurado dentro dos parâmetros. E em ordenação, você vai conseguir visualizar todas as opções que você consegue agora realizar a impressão de um relatório, né? Então, a forma que você imaginar, acredito que você vai conseguir encontrar dentro dessa impressão. Lembrando, obviamente, né, quando a gente fala de impressão, exportação, sempre é necessário verificar a autoridade, né? Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir realizar esse tipo de ação, até por uma questão de segurança, né, e de controle da própria imobiliária. Lembrando, né, que caso ela tenha autoridade, quando realizar determinada ação, você também vai ter essa ação salva em auditoria de usuário, beleza? Agora um outro tema, e esse tema ele foi uma mudança feita, né, com fins de melhoria, né, então uma mudança relacionada ao bloqueio do repasse, mas que gerou bastante dúvidas, né, do porquê que ela foi feita, né? E aqui eu vou trazer uma visibilidade, né, e explicar por que que ela foi feita, né, e por que que é importante que você tenha essa funcionalidade e como que você deve utilizar ela. Então aqui em movimentos, eu estou fazendo um filtro dos movimentos que tem repasse bloqueado, tá? Vou selecionar aqui um movimento qualquer, tá? Então antes o sistema ele funcionava como um movimento só. Então você simplesmente bloqueia o movimento e ponto final, né? Agora, né, aqui no exemplo não tem mais envolvidos, né? Mas quando eu falar de repasse, hoje no Imovil, né, quando essa funcionalidade ela foi construída na verdade, você só tinha a figura do locador. O Imovil ele evoluiu bastante e agora você já tem outros possíveis envolvidos nesse relacionamento de movimento. Então você pode ter um fornecedor, você pode ter um parceiro e agora você consegue bloquear, né, por tipo de envolvido. Então eu posso bloquear só o Rodrigo Santos e posso não bloquear, por exemplo, o fornecedor Matheus Murta ou um parceiro Matheus Murta e vice-versa. Eu posso bloquear o repasse para um parceiro ou para um fornecedor e não posso bloquear um repasse para o locador, tá? Então, basicamente essa é uma mudança mais estrutural, né? Aqui na base de teste, não sei se eu vou conseguir demonstrar, mas é algo que foi feito, é importante ser mencionado e também explicado, né, qual o objetivo, qual a finalidade que essa alteração ela foi feita, beleza? Pegando aqui a próxima novidade, também relacionada ao sistema financeiro, né? Vou pegar aqui o mês, selecionar apenas o módulo financeiro. Cara, isso é uma coisa muito pedida e que faz total sentido, né? Porque gerava um retrabalho, gerava uma perda de tempo mesmo, né, por parte dos clientes. Então, vou selecionar aqui o movimento do financeiro, tá? Vou pegar aqui, deixa eu pegar uma despesa, que eu acho que vai ser melhor. Opa, uma despesa que eu tenho a pagar, né? Não que já está quitada e que é parcelada. Então eu vou pegar esse movimento aqui, 255.119. Dentro desse movimento, né, você pode visualizar que é um movimento que tem 12 parcelas e essa é a quinta parcela, né? Por ser um parcelamento, né, necessariamente deve estar atrelado ao módulo FIM financeiro, independente se é uma receita ou despesa, você consegue fazer o parcelamento, né? Até aqui, normal, sempre funciona dessa forma, mas caso eu quisesse, né, realizar a exclusão de um parcelamento, eu tinha que entrar movimento por movimento e ir excluindo, né? No caso do movimento ele não estar quitado, né? A partir de agora, você consegue realizar essa exclusão de parcelamentos em lote. Então, aqui eu entrei na quinta parcela, né? No caso, quando eu não acessar o movimento de origem, né, ou o movimento inicial, a primeira parcela, o Imovil ele vai te sinalizar, né, qual que é aquela parcela de origem. Então, vou clicar aqui na parcela de origem. Dentro da parcela de origem, você consegue ver
todos aqueles parcelamentos, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 12º parcelamento, as datas de vencimento e a data de pagamento. E clicando em ações, eu consigo excluir os parcelamentos, tá? Lembrando, só vou conseguir realizar a exclusão dos parcelamentos dos movimentos que não estão quitados. Então, se eu selecionar, na verdade o sistema até cortou aqui, né? Não dá para eu selecionar, mas se eu selecionar os próximos movimentos e colocar aqui um motivo, eu vou conseguir excluir os movimentos, os parcelamentos sem nenhum problema. Mas aquilo que já quitado, que já está quitado, né, eu não vou conseguir realizar nenhuma alteração. A partir do momento que eu excluir os parcelamentos, né, então eu excluí aqui o parcelamento 5, 6 e 7, dentro da auditoria eu vou conseguir ter essa distinção, né? Então, o Matheus, dia 28 do 9 de 2023, 10h58, ele realizou a exclusão do movimento A, movimento B e movimento C. Né? Então, o nosso tema ele é bastante rígido, né? Quanto a essa questão de auditoria, você pode visualizar o que foi excluído. Né? Outra novidade, né, que eu acho que é bastante importante, né, de mencionar é a explosão, né, que a gente chama aqui internamente do fluxo de caixa. Então, você já conhece o fluxo de caixa, né? Aqui você consegue realizar um filtro, né, seja diário, mensal, ver o que está previsto, o que está realizado, né? A nível de receitas e despesas, mas antes, né, aqui onde eu estou passando o mouse, né, independente se é uma receita prevista, realizada ou é uma despesa, eu não conseguiria explodir essas informações, ou seja, não era informação clicável. Eu só conseguia ver que em abril eu tive uma receita realizada de 263 mil, mas eu não conseguia visualizar quais foram os movimentos que chegaram àquela receita, né? Então, a partir de agora, você consegue visualizar todos aqueles movimentos relacionados e no final o valor total. Né? Se você quiser também, consegue realizar a exportação para Excel, obviamente, caso a pessoa ela tenha autoridade, né, para realizar esse tipo de exportação, beleza? Então é mais uma novidade que pode parecer básica, né, mas no final das contas faz toda a diferença, né? E aqui uma última novidade, né? Eu acabei saindo de movimentos, mas ela também está atrelada aos movimentos, né? Fui olhar a minha colinha que eu tinha feito aqui, né? Que a gente lançou bastante coisa, muita melhoria, né? Algumas podem parecer mais simples, mas tem uma complexidade interna para ser feita, né? Que é a possibilidade da exclusão de um envolvido, tá? Então aqui vou desselecionar o módulo financeiro, vou pegar aqui o que foi recebido, selecionar aqui o movimento, beleza? Dentro aqui do movimento, né? Por sorte, vocês podem ver que esse movimento ele tem dois locadores, né? A partir de agora você consegue realizar a exclusão do envolvido. Então você pode visualizar aqui, né? No caso, como só tem um locatário e esse pagamento já está quitado, né? Você não consegue realizar nenhum tipo de alteração. Agora, se o pagamento ele não tiver quitado e você tiver mais de um envolvido, então você tem dois locadores, você tem um locador e um parceiro, um locador e um fornecedor, por exemplo, você consegue fazer a exclusão desse envolvido. Então aqui vou excluir o Vinícius, o sistema vai aparecer a mensagem de confirmação, né? Se você realmente deseja realizar a exclusão do Vinícius, e você pode ver que o valor ali ele vai ser recalculado para o outro Vinícius, né? Aqui no caso eram dois Vinícius. Então, auditoria normal. Então, o Matheus ele excluiu a perna, né, que a gente chama do Vinicinho, né, não é do Vinícius teste. Motivo foi A, B, C e D, né? Então, é outra funcionalidade, né, que era solicitada, mas ela não ficava disponível para o usuário, né? Então, muitas vezes tinha que ser enviado para o suporte, né, para realizar algum tipo de alteração, tá? Então, acredito que a gente tem bastante coisa, né? Sem sombra de dúvida. A principal novidade, né, é o painel de gestão de chaves e é uma novidade que vai agregar bastante valor para as imobiliárias. É um controle que não era feito, né? Muitas imobiliárias faziam 100% de forma manual, outras faziam via planilha e agora você vai conseguir ter todo esse controle na palma da sua mão, né, e ter todo
a ligação entre o empréstimo de chaves, o agendamento de visitas, e você vai saber exatamente onde que aquela chave está de uma forma muito simples, né? E eu ressalto, né, que é muito importante que vocês deixem aqui o feedback, né, de vocês. Primeiro, o que que vocês estão achando da série, se a gente pode melhorar de alguma forma. É muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Sempre que a gente lançar um novo vídeo, principalmente relacionado ao press release, você vai ser notificado, beleza? Então, fico por aqui. Um grande abraço e um ótimo mês para todos vocês.